Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora em Brasília, 8h34. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate, que você já acompanha com imagens pelo YouTube da Rádio e TV Justiça, vai ser o trabalho para pessoas com mais de 40 anos. O plenário do STF validou uma lei que garante 5% das vagas na administração pública do Distrito Federal e 10% das vagas de mão de obra terceirizada às pessoas com mais de 40 anos. Por isso estamos recebendo aqui na Rádio Justiça, ele que é especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e advogado Mauro Freitas. Doutor Mauro Freitas, muito obrigado por estar aqui na Rádio Justiça, e foi uma apresentação bem sucinta de tudo aquilo que o senhor já exerce nessa defesa do direito da pessoa idosa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Justiça, que vem promovendo muito seguidamente esse tema que é tão relevante, que é o envelhecimento da população brasileira e os reflexos em todos os aspectos da população brasileira também. Também está conosco ele que é professor emérito da UNB, pesquisador do CNPq aposentado, integra também o Fórum Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa, professor Vicente Faleiros. Muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia a todas e todos, e muito obrigado por estar aqui com o Mauro para a gente fazer essa conversa sobre uma questão importante. Mauro, tivemos então essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos só contextualizar o nosso ouvinte, né, para que esse assunto tivesse que chegar aqui até o Supremo Tribunal Federal, por favor. Sérgio, essa é uma lei distrital, né, daqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que em 2003 fez esse projeto de lei para chamar a atenção de uma discriminação que é observada da restrição de postos de trabalho ofertadas a pessoas com 40 anos ou mais. Isso fez com que, na época, fosse feita uma proposta de lei em que reservasse, então, para os cargos públicos, né, aqueles de forma direta, 5% e 10% para quem fosse mão de obra terceirizada contratada. A ideia, ela é interessante, ela levanta uma questão de discriminação, de uma dificuldade da mão de obra que vai alcançando a senioridade de inserção no mercado de trabalho. E aí, com base nisso, né, houve então o veto do governador à época, isso já em 2008, com base nisso também um recurso, então, que foi utilizado, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, já que depois do veto ele foi então rejeitado e mesmo assim a Câmara Legislativa então fez valer a lei. E então o Distrito Federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando, entre outras coisas, ser inconstitucional por não ser competência da Câmara Legislativa tratar do direito do trabalho e essas vagas, né, essa reserva de vagas para pessoas com 40 anos ou mais. E agora a gente teve uma decisão aqui no Supremo Tribunal Federal que, olhando pelo perfil mais social, olhando inclusive com o aspecto de reparação de uma ação discriminatória com relação às pessoas com 40 anos a mais, levou em consideração como uma ação positiva, que deveria ser considerada uma ação afirmativa com relação a essa parte da população que tem dificuldade de inserção no mercado, e entendeu de forma unânime, né, fazer com que a lei realmente fosse considerada, então, né, vigente, sem qualquer mácula no que diz respeito à constitucionalidade. Então, é realmente algo que nos faz pensar a respeito da proposta da lei e também da própria decisão do STF, que privilegiou ações afirmativas. Professor Vicente Faleiros, temos essa decisão agora e já há muito tempo, né, estamos aqui preocupados com essa questão do trabalho na terceira idade. Precisamos de mais ações como essas, ações afirmativas para garantir esse emprego? É importante combater o idadismo, porque há muito preconceito em relação à pessoa idosa.
preconceito de que é incapaz, de que é inútil, de que não se adapta à sociedade digital, de que tem dificuldade de aprender tecnologia. Então, essa ação ajuda a combater o idadismo e mostrar que as pessoas idosas podem aprender como qualquer criança ou qualquer jovem as novas tecnologias. Nós passamos todo o século XX e entramos no século XXI com uma mudança radical no mercado de trabalho. E essa mudança provocada pela informatização está levando a mudança também nos postos de trabalho. E a pandemia trouxe o trabalho domiciliar, né, em casa, e os próprios idosos acompanharam jovens diante do computador, e a pesquisa mais recente sobre o uso da internet mostra que 95% das pessoas idosas já usam o celular. Então, é importante mostrar que elas são capazes de trabalhar. E as reformas da Previdência estão empurrando as pessoas para trabalhar mais idosas, porque você não pode se aposentar, né, com menos de 65 anos. Então, os homens, as mulheres com 62. Então, nós temos a própria legislação está empurrando as pessoas a se aposentarem mais tarde. Então, é importante ter essa quota estabelecida, mas a própria realidade está exigindo já que se trabalhe com mais idade, tanto no mercado privado como no serviço público. E essa realidade, então, Mauro, o que você pode destacar também para o nosso ouvinte? Como está a realidade dessa pessoa trabalhar depois dos 40 anos? Sérgio, a gente tem observado o seguinte: o que o professor Vicente Faleiros falou é verdade. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo inclusive uma necessidade até de alcançar um propósito de vida, para ter uma qualidade de vida dentro de uma expectativa de longevidade ativa e saudável. E nós temos agora no Brasil, com o envelhecimento acelerado, uma realidade que 57% da nossa força de trabalho já alcança, né, 45 anos ou mais. Ou seja, se a gente levar em consideração o aspecto do momento político que esse projeto de lei foi proposto, ela nasceu juntamente com o Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, né? Então, era um movimento de se repensar a questão do envelhecimento, o protagonismo da pessoa sênior na sociedade. Então, essa lei hoje, falando a partir dos 40, por exemplo, daqui a pouco não vai fazer muito sentido em termos de público-alvo de proteção. Eu vejo isso, porque a gente realmente envelheceu rapidamente, muitas pessoas com mais idade se mantêm no mercado de trabalho. Agora, o que vale a pena a gente pensar é que, apesar da lei talvez hoje não estar tão bem assim calibrada em termos de idade e de cenário, né, que o próprio IBGE apresentou no último censo, a questão de se discutir o etarismo, o idadismo, como a gente fala, ele é necessário para pensar dois aspectos. Primeiro, a gente tem que estar preparado na sociedade para absorver essa mão de obra sênior. Não adianta fazer alguma promoção de garantir vagas se nós não tivermos ambiente que absorva esse público. Eu digo isso porque eu vivi muito no direito do trabalho, aquelas cotas de pessoas com necessidades especiais ou deficiência física, né? Depende da nomenclatura hoje, mas de qualquer forma era um percentual que as empresas tinham que cumprir e não conseguiam porque não tinham a mão de obra capaz de absorver aquelas vagas, ou as pessoas que estavam aptas não tinham como chegar no trabalho ou não tinham qualificação.
Então, o que nós temos que ver hoje é que as pessoas precisam ter, sim, né, acesso às vagas de trabalho, sem nenhuma discriminação, e isso o Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, a partir dos 60 anos, né, 20 anos depois, até do que a lei já quer garantir nessa lei, nessa hipótese, né, no Estatuto da Pessoa Idosa, está bem claro que não pode haver discriminação. E mais, concurso público não está fechado para pessoas de 60 anos ou mais. Não tem limite. E mais ainda, Sérgio, se houver duas pessoas concorrendo pela mesma vaga, a questão da idade conta favoravelmente para quem é mais velho. Então já há um olhar, uma preocupação com isso. A gente realmente quer ver só um país, né, que está envelhecendo muito rapidamente, dando oportunidade para as pessoas que são mão de obras que já têm uma experiência que pode ser muito bem aproveitada no ambiente intergeracional, que não tenha problema, principalmente no recrutamento, para não haver discriminação de nenhuma forma. E isso eu estou falando de etarismo, né, para qualquer idade. Estou falando também das mesmas oportunidades dentro do ambiente de trabalho e que não haja nenhum tipo de promoção ou dispensa que possa caracterizar uma dispensa discriminatória ou horizontal, que é extremamente rechaçado, e hoje a jurisprudência trabalhista já vem aplicando, inclusive, reintegração ou multa para essas empresas que tomam essas medidas de fazer a dispensa dos empregados, às vezes de forma coletiva, só pela questão da idade. Deixa eu apresentar a nossa convidada, Cosete Castro, psicanalista, pesquisadora e jornalista. Pode ficar um pouquinho mais perto até do Mauro aqui, para que as pessoas possam te assistir ali pelo YouTube. Cosete, muito obrigado por chegar aqui aos estúdios da Rádio Justiça. Estamos com esse assunto tão importante. As vagas de trabalho para as pessoas com mais de 40 anos. Como você vem acompanhando a realidade brasileira? O Brasil vai precisar dessas pessoas, né? Porque muito se fala que a Previdência, a conta não fecha, né? A população está envelhecendo e não temos tantos jovens para pagar a Previdência daquele que está aposentado, né? Verdade, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão sendo entrevistados também e aos ouvintes da Rádio Justiça. A questão dos 40 anos ou mais é muito importante ser colocada desde agora. O Mauro falou algo super importante, que é a questão do etarismo, que também é chamado de idadismo, de ageísmo, que são preconceitos com relação à idade. E o que vemos no Brasil é um país que promove o preconceito já aos 40 anos. Jovens adultos de 40 anos, eles sofrem quando vão oferecer uma vaga, vão buscar uma vaga e não conseguem entrar. Imagine-se, então, os 1% de pessoas 60 anos ou mais que que estão no mercado de trabalho. Não, porque nós temos pessoas no mercado de trabalho acima de 60, mas elas não estão em mercado informal, quando poderiam estar fazendo outras coisas maravilhosas na sua vida. Nós temos outra população de 50 anos ou mais, que são 55 milhões de pessoas no Brasil. Então, nós temos todo um público de 40, 50, 60 ou mais que estão sofrendo já preconceito. Nós somos uma sociedade preconceituosa e nós precisamos mudar isso rapidamente. E se nós pensarmos que nós temos 6 milhões a mais, né, de mulheres na população, né, nós temos mulheres sofrendo duplos e triplos preconceitos, não só por não conseguir uma vaga, mas quando consegue uma vaga, se for mãe, ela vai, em geral, é rejeitada ou deixada de lado, ou consegue um emprego com um valor menor. Isso não acontece no serviço público, mas nós sabemos que o mercado não é amigável para as mulheres. Então, nós temos que, sim, pensar nisso, pensar no nosso futuro, que Brasil nós queremos, né? Porque nós estamos entre os 3 países que envelhecem mais rapidamente do mundo, com uma lei extremamente importante, como o Estatuto da Pessoa Idosa, que ainda não foi totalmente implementada, mas também precisamos pensar nessas camadas intermediárias. Em 2040, nós vamos ter 56% da população
com 40 anos ou mais. E nós precisamos ter políticas para esse processo de envelhecimento, pensando que o envelhecimento não é igual para todas as pessoas, né? Ele é diverso, plural, ainda mais num país com tanta desigualdade. Pois é, professor Vicente, com essas informações, o senhor já faz uma projeção do nosso futuro, o mercado de trabalho, como é que vai ficar? Porque os jovens, muitos ligados à tecnologia, né? Mas e as outras coisas que precisam ser feitas, né? O IBGE mostra que entre 60 e 69 anos, há quase 50% das pessoas que continuam trabalhando com um trabalho formal, e é muito significativa a continuidade do trabalho informal. Então, o trabalho é constitutivo da vida, e principalmente numa sociedade que muda constantemente, e as pessoas idosas também estão cuidando de pessoas idosas com o envelhecimento. Então, o trabalho é constitutivo também da informalidade dentro de casa. Cuidadoras de pessoas idosas, a professora Cossetti conhece muito bem essa questão, são hoje, né, cuidadoras de idosos. Então, idosos cuidando de idosos no trabalho informal. Na universidade, que é minha alma mater, minha casa, né, porque eu sou professor universitário, muitos professores continuam o trabalho voluntário. Eu tenho um amigo de 80 anos que tem 20 orientandas e orientandos na pós-graduação, como voluntário. Então, há uma continuidade voluntária de trabalho e há uma obrigatoriedade também pela baixa renda. O trabalho informal de vendedor de rua, de idosos na rua, continua, né, na venda do trabalho. Então, o Brasil é um país onde a informalidade é de 50% da mão de obra. Então, nós temos ainda muitas pessoas idosas trabalhando, e na zona rural continuam o trabalho, né, de plantar, de colher ou de gerir a propriedade rural quando é dono da terra. Mas quando é trabalhador, continua também nesse trabalho. Então, nós temos uma sociedade ainda que não é do repouso, não é a sociedade do descanso. Nós estamos na sociedade do trabalho e do trabalho precário. Então, o futuro, como você perguntou, é a acentuação dessa precariedade, porque o trabalho formal está sendo pejotizado e as pessoas estão se tornando empresárias para reduzir custos, né, para as empresas, e as empresas querem desoneração, não querem também serem oneradas para pagar a Previdência. E a Previdência é um direito à vida. É o direito à vida, porque se você não tem renda na velhice, você morre. Então, a Previdência Social é um direito à vida. E é importante as pessoas ligarem o trabalho e a qualidade de vida, e não a precariedade. Mauro, ficamos imaginando aqui o nosso futuro. O professor falou dos professores voluntários, mas o básico que ele também citou, precisa ter renda também, né? Para ser um professor voluntário, a pessoa precisa sobreviver. Esse é o grande desafio, conseguir manter a renda desse idoso? Olha, nós estamos falando, né, do idoso, né, como uma fase da vida em que se somam vários aspectos que podem ampliar, né, ainda trazer mais questões que levem à vulnerabilidade. Então, realmente, é um público que merece uma atenção especial. Nós estamos falando, como o professor disse, né, de uma questão de autocuidado e de sobrevivência.
Então é um aspecto extremamente importante, ainda mais quando se alcança essa condição de 60 anos ou mais, né? E a gente chama atenção, essa lei que a gente agora viu pela decisão do STF, que é considerada aplicável e que não tem nenhum traço de inconstitucionalidade segundo a decisão do próprio STF, o que demonstra que cada vez mais o próprio judiciário tem uma visão da importância, né, da lei no que diz respeito exatamente às garantias essenciais. Então, foi essa decisão que o ministro Fachin, que estava como relator, chamou a atenção de que a lei não tinha traços de inconstitucionalidade, porque ele trazia uma questão muito mais de aspecto social, de desenvolvimento social, inclusive, do Distrito Federal, de garantia de um equilíbrio de acesso ao emprego às pessoas. Então, o tema em si, ele já é um reflexo de um contexto que deve ser pensado, como a gente estava falando aqui. Então, veja bem, lá em 2013, nós estamos falando, né, há mais de 20 anos atrás, já havia essa preocupação, né, louvável à época, bastante de vanguarda essa preocupação aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Parece, se eu não estiver enganado, que era a deputada Eliana Pedrosa, né, sempre as mulheres, né, com mais sensibilidade a respeito disso, até porque são as que mais sentem também essa condição, exatamente a idade, né, somada à questão também de gênero, a questão de raça, ela vai se somando nessas dificuldades. E é interessante que esse projeto de lei chamou a atenção a respeito já dos 40 anos, para não ter preconceito. Vê que hoje a gente está muito mais preocupado com 60, já na época falava em 40. Né? Então, daqui a pouco, com o envelhecimento da população, como o professor Vicente Faleiros falou, também a professora Cossetti, o que está acontecendo? A lei, daqui a pouco, ela vai perder o objeto, porque nós estamos vivendo muito mais. Nós temos uma base de fecundidade que está praticamente levando, né, e vai levar a população a uma diminuição de número de habitantes no Brasil. E nós estamos vivendo cada vez mais, ou seja, daqui a pouco não precisa nem da lei. Só o fato em si da composição da sociedade, obviamente, abrindo um concurso público, vai aparecer bem mais que a metade de pessoas com mais de 40 anos. Né? Mas o que a gente está querendo aqui refletir é que a gente precisa entender que é o momento já das empresas se preocuparem com isso. Em recentes pesquisas se percebeu, através da Mature, lá de São Paulo, que é uma empresa que se dedica a esse tema, tá? Eles fizeram uma pesquisa com as empresas, 80% não tem preocupação ou política de relacionamento de trabalho intergeracional. Né? Poucas empresas estão preocupadas em fazer algum tipo de movimento para privilegiar as pessoas com experiências a terem um ambiente apto a recebê-las. Esse é um grande problema que a gente está vivendo no país. Pessoas têm sido cada vez mais levadas a um estresse porque precisam se manter no mercado de trabalho, não é só por propósito, que é um aspecto positivo, mas é por uma necessidade fática. As pessoas têm que se manter. E ninguém se mantém. Aqui no Brasil, o regime geral paga para 70% das pessoas que têm acesso ao INSS algo em torno de um salário mínimo. Então, ninguém, em sã consciência, vai dizer que um salário mínimo hoje no Brasil, infelizmente, possa cobrir todas as necessidades. Então, as pessoas vão ter que trabalhar mais e elas vão ter que ter um ambiente já preparado para criar esse ambiente não hostil para quem quer se manter no mercado de trabalho ou se inserir no mercado de trabalho após os 40 anos. Muito bem, agora 8h59, vamos fazer um intervalo no nosso debate. Estamos falando sobre o trabalho para as pessoas com mais de 40 anos. Já eu volto aqui com o Dr. Mauro Freitas, a professora Cossetti Castro e também o professor Vicente Faleiros. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo YouTube da Rádio e TV Justiça com imagens aqui do nosso estúdio. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.
Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Lembra que você pode nos acompanhar agora com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça e também pode nos ouvir pela internet. Tem lá o radios.com.br, o Tanin. Você faz a busca como Rádio Justiça FM e tem também o aplicativo TV Justiça Mais. Você entra lá nesse aplicativo, baixa ele no seu celular e você vai ter muitas novidades, inclusive os links para acompanhar a nossa programação. A programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e do canal Ponto Jus. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate. Vamos para a segunda parte do nosso debate. Estamos falando sobre os trabalhos para as pessoas com mais de 40 anos. Recentemente, o plenário do STF teve que se manifestar para validar uma lei que garante 5% das vagas na administração pública do Distrito Federal e 10% das vagas de mão de obra terceirizada às pessoas com mais de 40 anos. Estou aqui com o Dr. Mauro Freitas, advogado, especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e também estou aqui com o professor Vicente Faleiros, professor emérito da UNB. Ele integra o Fórum Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa e pesquisador aposentado do CNPq. Está conosco também ela que é psicanalista, pesquisadora e jornalista, Cosete Castro. Professora, eu vou com a senhora então ainda falando sobre o futuro. O que a senhora também quer comentar a respeito desse futuro, que precisamos ter essa consciência e a preocupação com ele? Nós precisamos de muita campanha permanente, porque nós temos o imaginário de que somos um país jovem. E não só nos imaginamos um país jovem, nos imaginamos pessoas jovens, embora estejamos passando, né, os nossos 40, 50, 60, 70, 80. Então, esse paradoxo entre pensar um país jovem, se pensar um país jovem, gera muito preconceito com relação às pessoas que estão envelhecendo. E aí, esse preconceito nos traz uma sociedade da violência, que é uma violência estrutural. Ela não ocorre só entre a população, ela ocorre principalmente no Estado. O Estado brasileiro é um Estado preconceituoso. Seja o governo federal, seja os governos estaduais ou distrital, as próprias prefeituras no território, esse preconceito ele se multiplica ao tratar diferenciadamente as pessoas que estão envelhecendo. E o envelhecimento ele é de toda a vida. A gente nasceu e começa a envelhecer. Nós não nos damos conta disso por causa que ainda passa pela juventude, pelo jovem adulto, mas estamos num processo de envelhecimento. E quando eu falo de uma sociedade da violência com relação à idade, ela se manifesta com a falta de corresponsabilidade do Estado nos seus diferentes níveis em relação à população. Por exemplo, numa sociedade do cuidado, se nós vivermos, eu espero que a gente tenha a possibilidade de construir uma política nacional de cuidados, vamos ter um acompanhamento de quem cuida, por exemplo, para nós não termos uma pessoa que está cuidando alguém, seja um filho, seja uma casa, seja os afazeres domésticos, seja a administração de uma pessoa doente ou uma pessoa que está envelhecida, que tem semi-independência ou não tem mais dependência. Essas pessoas precisam de ajuda também, assim como as pessoas que têm uma doença estabelecida ou que são menores. Quando a gente pensa em uma sociedade do cuidado, é o governo se corresponsabilizando em contribuir com essas famílias. Por exemplo, se a pessoa tem que deixar de trabalhar ou tem que diminuir o seu tempo de trabalho, que tenha uma contribuição, uma ajuda permanente do governo para ajudar essas pessoas a sobreviverem. Porque quem para de trabalhar não tem dinheiro para comprar um lencinho, não tem dinheiro para comprar, no caso de mulheres, um absorvente. E isso gera uma dependência do restante da família, um empobrecimento, um endividamento familiar, e é algo que vai crescendo nas gerações. E se nós pensamos que mais da metade da população vive com renda informal e com trabalho precário, sem direitos sociais, nós temos um problema gravíssimo na população e no país.
que aí não é por nada que a Organização Mundial da Saúde vai dizer que o Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade e o terceiro país do mundo em depressão. Como vamos ser um país feliz, né, com precariedade financeira, sem o apoio do Estado e sem, por exemplo, o direito à aposentadoria das 84% de mulheres que cuidam sem remuneração nesse país? Então, para pensar, só para complementar, para pensar o futuro, é preciso pensar uma corresponsabilidade familiar. Todo mundo é responsável pelo cuidado, não é ajudar em casa. Os territórios trabalharem comunitariamente a questão do cuidado de todas as idades, com ajuda para as pessoas que precisam. E eu gostaria de lembrar que as pessoas aposentadas, por exemplo, 60 a mais, 75% das que conseguem se aposentar, elas são responsáveis pelo orçamento familiar de filhos e netos. Ou seja, a precarização, não tem como ser feliz com essa precarização. Não tem como dormir à noite se não tiver orçamento familiar e estrutura. Por isso, campanhas essenciais, inclusive com as empresas, né? Porque é muito grave o preconceito de não aceitar uma pessoa pela sua idade. Professor, é sempre aquela questão, né? Ficamos ouvindo e ficamos imaginando essa situação e a dignidade humana das pessoas. Como é que fica nessa situação? O que o senhor pode comentar ainda a respeito das colocações da professora Cosete? O mundo tecnológico muda, a família também está mudando. E está diminuindo o número de crianças, aumentando o número de pessoas idosas. Então, nós estamos numa transição demográfica muito acelerada e crianças de 0 a 12 anos diminuiu proporcionalmente de 2010 até o censo de 2022, diminuiu 14%. E o número de pessoas idosas cresceu, não é, quase 50%. Então, nós estamos numa mudança social, societária, demográfica, mudança tecnológica, mudança nas políticas, e há uma culpabilização das pessoas idosas pela crise econômica. Nós não temos nada a ver com a crise econômica. Eu tenho 83 anos, contribuí a vida inteira, trabalho. Ainda contribui, né? Ainda contribuo, né, com 14% do que supera o teto do INSS, quer dizer, uma oneração das pessoas idosas, e elas estão contribuindo para cuidado, né, de filhos e netos, financeiramente, o crédito consignado pressionando as pessoas idosas e a pressão do mercado para ainda retirar benefícios das pessoas idosas, mas nós, idosos, estamos criando emprego, porque quantos serviços o envelhecimento não está criando? De saúde, serviços de consumo, adaptação do mercado. Então, o envelhecimento é positivo para a sociedade. Ele está criando oportunidades de emprego, inclusive para os mais jovens. E há uma expectativa social de envelhecer. Ninguém quer morrer jovem. Então, é importante um pacto social para o envelhecimento. Porque no pós-guerra de 1946, 45, o Larroque, que criou a Previdência Social francesa, dizia: é um pacto intergeracional. Agora, nós precisamos ir além desse pacto intergeracional e criar uma contribuição social para a velhice de todo mundo. É um pacto social. O senador Paim propôs uma CPI da Previdência,
Mas eu acho que essa CPI tem que ir mais longe e pensar uma sociedade do envelhecimento digno. Uma sociedade em que os jovens, a criancinha que nasce hoje, o jovem, possa ter uma velhice digna. Então, pensar o futuro é pensar na criança de hoje, pensar na pessoa idosa de hoje, e uma velhice digna, num pacto social em que todos possam envelhecer bem e contribuir para isso. Porque as pessoas querem uma velhice digna, mas não querem contribuir para ela. É um impasse, né? Um paradoxo. Então, é preciso as empresas, a sociedade, as pessoas, e não só mais aquela previdência de uma geração pagar o custo do seu salário adiado, porque a aposentadoria que eu recebo hoje foi eu que paguei, não é o jovem de hoje que está pagando, é um fundo para o qual eu contribuí ao longo de 35 anos. Essa é a teoria, né? Essa é a teoria, né, que deveria ser executada. Então, né? é preciso um novo pacto. É isso que eu estou defendendo. Um pacto social da velhice digna, com uma contribuição que não mais se baseia no salário, mas que se baseia numa digamos assim, contribuição generalizada. Por exemplo, o tipo CPMF, né, o que foi a contribuição do consumo. Saúde. Então é preciso um novo pacto social, porque mudou a tecnologia, mudou a família, mudou a demografia, mudou o consumo. Está certo. Mauro, e o que podemos dizer então diante desse cenário? Temos futuro, mas políticas públicas, o que podemos falar sobre a capacitação dessa mão de obra, como que a pessoa que já está na sua terceira idade, ela deve se preparar, se capacitar para conseguir um trabalho? Olha, Sérgio, a gente está vendo que o amadurecimento da população é um tema indissociável de política pública. E o envelhecimento também ativo e saudável, ele é indissociável de um estudo continuado também. As pessoas têm que se manter sempre num estado, né, de aprendizado, de estar aberta para as novas tecnologias e oportunidades. Realmente, se nós criarmos espaço para as pessoas poderem trabalhar, mas elas não tiverem o mínimo de qualificação, vai ser difícil aplicar qualquer tipo de iniciativa e até uma iniciativa de política pública. Essa decisão aqui dessa lei distrital 4.118 de 2008, ela serve principalmente para levantar esse aspecto e essa discussão. A preocupação com a discriminação das pessoas de ingressarem no mercado de trabalho. Não pode ter critérios, né, que falem o contrário. O interessante perceber aqui é o seguinte, Sérgio, a proteção ao trabalho já existe no Brasil. Se a gente for falar em termos de discriminação, na própria CLT, na Constituição Federal, nas nossas legislações básicas de acesso ao emprego, a gente sempre rechaça qualquer tipo de discriminação com base nessa questão etária, do etarismo, né? O idadismo que a gente chama hoje. Inclusive, rapidinho, né? Caiu na prova do Concurso Nacional Unificado uma pegadinha, né? Perguntando qual era o crime, se era o idadismo ou etarismo. Não sei se você soube. Não. Caiu isso na prova. A pegadinha era essa, se era o etarismo ou o idadismo. A resposta correta, etarismo, né? O idadismo veio depois. Mas olha só, o etarismo no Brasil, né, como às vezes eu chamo a atenção, o pessoal não se confundiu. O etarismo ele não é um tipo legal, penal, previsto como crime. Ou seja, se aqui alguém tem 40 anos e a gente fizer qualquer tipo de menção, né, que rebaixa essa pessoa em razão da idade, isso não é crime. Isso pode levar a uma injúria, difamação, dependendo da conjuntura do ocorrido. O que acontece que as pessoas confundem é que a partir dos 60 anos, quando há uma discriminação, aí sim cai numa previsão do Estatuto da Pessoa Idosa. Aí há uma previsão de punição
com base no crime de discriminação contra a pessoa idosa, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, nós temos garantias de acesso ao emprego sem nenhuma discriminação de raça, cor, idade, que for, né? Essa lei aqui, do Distrito Federal, que quis fazer uma cota de incentivo, né, para que pessoas 40 a mais possam ter acesso ao emprego público, né, tanto terceirizado como emprego direto. Como também a questão da manutenção das pessoas no emprego e ter o acesso à sua autossustentação, isso é louvável, é totalmente desejável que ações afirmativas sejam levadas a debates e aplicação. Agora, realmente, essa lei ela só vem dizer o que de fato já existe, tá? Que é que todo mundo teria direito a ter um acesso a um emprego, a uma atividade laboral. Nesse caso aqui, e foi interessante a interpretação da iniciativa, porque a garantia de acesso sem discriminação já é prevista. O que essa lei disse é o seguinte: ainda em que pese não haja discriminação, preconceito, há uma discriminação, preconceito que nós temos no Brasil, que ele é endêmico, ele é uma coisa de contexto. Então, ela veio para promover uma atenção maior para isso. Foi interpretado no primeiro momento que a lei seria inconstitucional porque trata de matéria de competência de lei federal, né? E foi interessante o aspecto que foi dito aqui, que abre um precedente interessante, que diz que não. A interpretação aqui com relação à lei, e para a gente lembrar aqui, diz que, segundo ele, né, seria o ministro Edson Fachin, a lei trata de política pública de pleno emprego e promove a reserva de vagas a partir de critérios legitimamente reparatórios de discriminação. Então, veja que isso foi interpretado como algo acima da própria eventual interpretação de competência de lei federal para tratar da matéria, porque as leis federais já garantem qualquer afastamento de discriminação. O que essa lei está querendo fazer, e ela buscou, e essa é a intenção da lei, é fazer uma reparação, né, de uma discriminação que cria uma injustiça com pessoas que, mesmo qualificadas, às vezes não conseguem acesso para a sua manutenção da família, do equilíbrio social, em razão simplesmente da idade. Professora Cosete, a senhora como psicanalista também recebe muito esse público 40 a mais e que já começa a ter esses conflitos para dar continuidade ao emprego. O que a senhora pode dizer para essa pessoa se adaptar, se preparar para esse futuro? Eu recebo, sim, pacientes que têm o currículo rejeitado pela idade, porque já são considerados, entre aspas, pessoas velhas, né? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, né? Gera muita fragilidade. E algumas pessoas acreditam nisso, né? Acaba absorvendo, né? Vai lá para baixo. Exatamente. Mas eu acho que o problema não é individual, o problema é coletivo. O problema é o preconceito que existe, que às vezes a gente naturaliza e nem se dá conta. Quando olha uma mulher, por exemplo, acima de 40, ou com 40, ou com os cabelos brancos, não, essa aí já está descartada. Não, quer dizer, tem um preconceito embutido em nós que nós precisamos trabalhar o tempo inteiro. E aí eu gostaria de trazer... Estrutural, né? Por isso que a questão da sociedade da violência ela é estrutural. Ela está nos nossos pequenos preconceitos cotidianos também, de como a gente deixa de contratar alguém porque ela é bonita ou ela é feia, segundo os nossos valores, ou se ele é muito baixinho ou se ele é muito alto, ou pela idade. Então, precisa realmente campanhas permanentes. E aí, quando eu falo de campanhas permanentes, eu gostaria de resgatar algumas boas práticas que existem em outros países. Por exemplo, Nova York tem um trabalho muito interessante de intergeracionalidade, de aproximação das pessoas idosas com as escolas fundamentais. Principalmente pensando algo que o professor Vicente falou, que são os novos núcleos familiares. Tem segundas e terceiras relações, às vezes as pessoas mudam de cidade, não tem mais os avós perto. Então, é uma forma de trazer
né, essas pessoas e mostrar como é importante a experiência de todos nós de acordo com a sua diferença. Em Barcelona, na Espanha, por exemplo, tem uma experiência universitária que a prefeitura fez no território, né, muito interessante, que é dos estudantes irem visitar as pessoas 60 a mais 2 a 3 vezes por semana para fazer companhia. Porque a solidão mata, vai minando a alegria de viver aos poucos. Não é por acaso que no Japão e na Inglaterra foram criados os ministérios da solidão. Isso é muito grave. Nós temos que ter secretarias do envelhecimento. Nós precisamos disso, não é uma brincadeira, é seríssimo. Quando a Organização Mundial do Comércio diz que nós estamos entre os 3 países que envelhecem mais rapidamente, é porque ela já está vendo também a questão negocial, como o professor Vicente falou. Né? Não só olhar a pessoa idosa como alguém, ou a pessoa que está em processo de envelhecimento, como alguém a ser descartável, como alguém que não vale mais a pena ser ouvida. E, ao contrário, precisamos escutar. E aí, como a gente está falando na Rádio Justiça, num órgão público, né, eu gostaria de trazer a questão da formação dos servidores para essa questão do preconceito, de como nós precisamos incluir. Porque, para pensar, professor Vicente, o pacto social que o senhor propõe, que é essencial, né, que é o envelhecimento para toda a vida, o envelhecimento ativo e saudável, envelhecimento com dignidade, é preciso a formação dos servidores públicos também. Porque, senão, ele infantiliza a pessoa idosa ou descarta a pessoa pela sua aparência e nem olha um currículo se essa pessoa tiver acima de 40. Então, nós precisamos de campanhas permanentes o tempo inteiro no setor público e, principalmente, no setor privado, que se nega a contratar pessoas, né, a partir de 40, 50, 60. Professor Vicente Faleiros, esta situação, né, da pessoa 40 a mais, ela tem que se adaptar ao mercado novo. Acredito que muitos chegam para o senhor, mas eu não consigo acompanhar. Qual o conselho que o senhor deixa, então, para essa pessoa poder ficar qualificada e ser aproveitada quando surge a oportunidade, já que temos tantos cenários discriminatórios que acabam colocando de lado essa pessoa com mais de 40 anos? Hoje, a escolarização está avançando muito, quer dizer, o acesso à escolaridade, mas temos ainda uma geração que não termina o ensino médio, né? Já o ensino fundamental foi negado a muitas pessoas da minha geração. O número de analfabetos idosos é muito significativo nessa geração dos anos 40, 50. Mas nós precisamos preparar a escolaridade para as pessoas terem fundamento, porque a tecnologia não dá fundamento, ela dá operacionalidade. E a formação básica, consistente, de reflexão sobre a vida é fundamental para entender a tecnologia, porque o algoritmo não resolve problema. O algoritmo é programado para criar problemas que ele mesmo inventa. Mas é o ser humano, por isso que se chama inteligência artificial. Se é artificial, não é humana. Então, é necessário a inteligência humana ter uma formação e a convivência. Então, nós precisamos de uma sociedade do convívio, do respeito a todas as gerações. Então, é necessário a formação e convivência e políticas públicas de proteção a todas as idades, porque o motoqueiro, por exemplo, está em risco permanente, então ele precisa de proteção. E o acidente acontece, as intercorrências, a crise climática é uma desproteção total do planeta. Então nós precisamos criar uma sociedade da proteção
como diz a Cosette, uma sociedade do cuidado, mas também com formação e convivência entre gerações. E as empresas, como diz o Mauro, precisam estar preparadas para outro tipo de interação na própria empresa, porque as várias gerações vão conviver. Inclusive, uma criança, hoje, ela pode conviver com o bisavô até o tataravô. Então, uma sociedade da convivência na família, na empresa, nas políticas públicas, na proteção e nos serviços. Mauro, gostaria de perguntar para você a respeito dessas políticas públicas. As empresas sempre ficam naquela, né? Eu não vou pagar essa conta, eu preciso do incentivo fiscal. É o caminho ter um incentivo fiscal para a contratação dessa mão de obra? O debate é super necessário, Sérgio, porque nós temos vários aspectos, que é um exemplo assim, interessante para a gente perceber. Um fator que leva ao etarismo, né, o idadismo, das empresas por uma reação automática em função, por exemplo, dos planos de saúde. Vamos falar hoje aqui do que mais, né, amedronta a pessoa que vai envelhecendo, é não ter à sua disposição um amparo no aspecto da saúde. Então, o que acontece, né? Um exemplo, por exemplo, de uma consequência, né, de preconceito de idade que se forma a partir daí. As empresas hoje, para atraírem as melhores os talentos no mercado, eles fazem algumas ofertas, né, de benefícios. Uma delas, que é importante, é exatamente o plano de saúde. O plano de saúde, ele é algo calculado com base na utilização, na sinistralidade. Então, se a gente tem um plano de saúde considerado de primeira linha no Brasil, isso é um fator de atratividade para um jovem, né, uma jovem de talento que está entrando no mercado de trabalho com uma boa formação, né? Se a empresa começa a contratar pessoas de boa formação, mas que são mais velhas, elas têm a tendência de usar esse plano. E se vão usando esse plano, ele é usado nos cálculos atuariais para fins de avaliar o preço. Então, quanto mais utiliza, quanto mais sinistralidade, mais caro fica o plano. Havendo uma precificação maior, se perde esse plano ou acaba indo até para um plano de segunda linha. E isso acaba perdendo atratividade no mercado. Ou seja, não se contrata a mão de obra sênior para não impactar no preço do plano de saúde. E isso é um fator de etarismo que eu não quero nem falar aqui de quem é a culpa. Eu estou dizendo de um fato que está acontecendo que nós vamos ter que pensar. Não é possível que um benefício leve a uma empresa a ter no seu RH, né, uma imposição de cálculo que leve à exclusão da pessoa mais sênior, né, como mão de obra, a ser excluída do processo de recrutamento. Então, eu estava até vendo aqui o que a ONU, por exemplo, define como etarismo ou idadismo, né? Então, é interessante a gente contextualizar, né, os estereótipos, né? É a forma como a gente pensa. Então, a gente estava falando aqui, a professora Cosette estava falando, como é que a gente está vendo, como é que a gente pensa, a nossa autoestima a respeito do próprio, né, envelhecimento, né? Isso impacta na pessoa até ter energia para ir atrás desse emprego. Ele já vai no pressuposto que a porta está fechada para ele. É um estereótipo que nós vamos ter que mexer, mudar, porque nós estamos envelhecendo, a população não é mais jovem. Alguns padrões vão ter que ser revistos. O preconceito, que é como nós nos sentimos, né, com relação ao envelhecimento, e discriminação, como agimos. Esse aspecto de discriminação que me chamou a atenção nessa decisão do STF. Ele tentou reparar discriminação, que é a forma como a gente age, não é como a gente vê ou como a gente pensa, porque isso já está na lei. Está dito que o brasileiro, pelas nossas leis, desde a Constituição até leis infraconstitucionais, ela está dito que o preconceito na hora de captar alguém recrutar alguém para um ambiente de trabalho não pode ter nenhum tipo de preconceito ou critério que seja diferente da qualificação para aquele posto, né? Mas nós estamos agindo errado.
Nós temos uma forma de agir errado no país, né? E isso é que tem que ser reparado. E essa decisão aqui, concordando ou não com o critério, se ele vai ser válido ou não, ou se vai ter efetividade, o fato é que ele levantou uma questão de discussão muito bem levantada 20 anos atrás, que repercutiu agora, dizendo o nosso comportamento, a nossa forma de agir, ela tem que mudar e ela está acima da própria questão de constitucionalidade e de competência para tratar de aspectos legislativos trabalhistas. Isso é importante. Isso é um aspecto social, um aspecto que coloca na frente o que realmente interessa, que é abrir espaço para as pessoas trabalharem sem discriminação da idade e forçando com isso que as pessoas pensem que essas pessoas virão, até por uma questão de posição de vaga que está falando agora, e que o ambiente vai ter que estar, sim, preparado para acolhimento dessa população, levando em consideração ainda os reflexos no ambiente da Justiça do Trabalho, que já está fazendo jurisprudência com base na forma de recrutamento não discriminatório, na forma de oferta de oportunidade dentro do trabalho, na constância, para todos os empregados, e também ter muito cuidado no critério de fazer a dispensa de funcionários, que seja muito bem estruturado e não se oferte isso simplesmente no critério da idade, porque já existe legislação, entendimento e jurisprudência que faz com que esse tipo de dispensa seja tido como discriminatório, gerando até multas e penalidades para as empresas. Professora Cosete, ainda, né, estamos nesse assunto tão interessante, vários pontos vão surgindo aqui na minha mente. Até lembrei recentemente do Papa Francisco criticando que as pessoas estão cuidando mais dos animais, dos pets, nada contra para quem cuida, e deixando de ter filhos e também de cuidar dos seus próprios, né? Essa é uma realidade. Quando a gente fala no coletivo Filhas da Mãe, do qual eu sou uma das coordenadoras, quem cuida de quem cuida não é por acaso. Não é só a diminuição de filhos, mas também a negação de algumas pessoas da família, filhos, netos, parentes em geral, no cuidado, né? E não é fácil cuidar quem nos cuidou. Muitas pessoas, e aí falando psicanaliticamente, não querem deixar, não conseguem, não é que não querem, não é um desejo racional, mas elas não conseguem deixar inconscientemente seu lugar de filho para passar a ser uma pessoa adulta cuidadora. Né? Isso serve para os homens que cuidam muito pouco. Cuidar não é prover. Prover é só uma parte do cuidado. Cuidar é estar ali junto, ajudar nas 24 horas do dia, 7 dias na semana, 30 dias ao mês, 365 dias do ano. Nem tirar foto no Dia dos Pais, né? Então, ou levar a mãe para passear no Dia das Mães. Então, quando eu falo de campanhas permanentes para a gente ter uma sociedade do cuidado e sair dessa sociedade da violência, porque o não cuidar é uma violência. A negligência é não dar remédio, não ir visitar, não escutar, deixar a pessoa só na frente da TV é uma violência. Nós não observamos isso como uma violência porque a gente naturaliza. Não, mas é preciso essas campanhas, e quando a gente fala de formação, é uma formação para o cuidado, formação para a escuta, para estar do lado do outro, não estar só olhando no celular ou no computador. Sim. E aí, eu gostaria de complementar, não só falar no nível individual da família, né? Falar da responsabilidade das empresas na contratação, por exemplo, de equipes intergeracionais. Mas antes de contratar a equipe intergeracional, fazer um trabalho de formação, de aceitação sobre a questão da idade e da longevidade. Que esse momento que outras pessoas mais velhas estão passando, eles também vão passar. Porque senão não adianta dar um estímulo, né, baixar um imposto para que forme equipes intergeracionais e isso seja feito sem um trabalho anterior, porque o preconceito vai estar ali. Não, fica aí porque a gente tem que ter uma cota. E aí bota a pessoa na geladeira, não olha para ela, não participa, não escuta. E agrava o problema. Agrava o problema. Aí aumentamos aquela ansiedade, aquela depressão, todas essas questões. Sim. E aí, só para complementar, então, para quem cuida,
E nós temos muitos funcionários públicos e privados cuidando, por exemplo, que nós tenhamos leis protetivas como horários flexíveis, para que a pessoa possa cuidar, né? E possa ter condições de cuidar e ter ajuda para cuidar, como cuidadoras comunitárias, cuidadoras no território, pensar a cidade. Muito bem, nosso tempo já está esgotado, mas quero agradecer ao professor Vicente Faleiros, professor emérito da UNB, ele integra o Fórum Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa, pesquisador aposentado do CNPq, falando hoje aqui sobre o trabalho para as pessoas com mais de 40 anos. Justamente falamos sobre isso porque o STF validou uma lei que garante 5% das vagas na administração pública do DF e 10% das vagas de mão de obra terceirizada a pessoas com mais de 40 anos. Professor, obrigado por estar conosco, suas considerações finais. Obrigado por esse debate, aprendi muito, e o envelhecimento é uma oportunidade de aprender. Então, aprendi aqui com a Cosete, com o Mauro, com as suas perguntas, e uma sociedade para todas as idades é fundamental. Não discriminar as pessoas idosas como improdutivas, como incapazes, inúteis. As pessoas idosas contribuem significativamente para a sociedade de diversas maneiras, como foi apresentada aqui nessa discussão. Muito obrigado mais uma vez. Também agradeço ao Dr. Mauro Freitas, advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior e também atuante em outras áreas, aí, justamente outros setores envolvidos nessa questão da pessoa idosa. Obrigado por estar conosco, suas considerações finais. Sérgio, obrigado. Queria saudar também os ouvintes, dizer da importância dessa matéria, um privilégio estar aqui com o professor Vicente Faleiros. Para nós é um mestre e um exemplo, o professor da longevidade ativa e saudável, vem promovendo essa matéria e ensinando muitas pessoas, até registrando, né, a sua própria experiência, que é uma coisa importante na longevidade, para quem está vindo atrás e tem que ter um olhar mais amoroso, mais dedicado a isso. Também a professora Cosete também, que vem vendo muito essa questão da dificuldade das pessoas que são cuidadoras, né, de quem cuida de quem, né? E realmente são as mulheres que ficam em casa, que estão fazendo esse trabalho, né, essa geração sanduíche que cuida dos filhos e cuida dos avós e dos pais. Então, realmente é um tema essencial, absolutamente importante, e para mim é mais do que um privilégio estar aqui, ressaltar a importância dessa matéria para a população e provocar que a gente desenvolva essa discussão cada vez mais. Obrigado. Também agradeço a professora Cosete, que é psicanalista, pesquisadora e jornalista, Cosete Castro. Obrigado por estar conosco. E a senhora tem um convite, então, para finalizarmos aqui a participação? Eu tenho, é um prazer estar aqui, foi maravilhoso escutar vocês, e acho que você promoveu um momento de cuidado em promover esse debate a partir dos 40 anos, e não pensar a vida como esse processo de envelhecimento só após os 60. Então, meus parabéns por isso. Espero que nós tenhamos muitos outros debates e muitos outros apresentadores e locutores falando sobre isso também, sobre o cuidado, sobre uma sociedade do cuidado. E falando em sociedade do cuidado, no dia 15 de setembro, daqui a 2 domingos, nós estaremos no Eixão, né, participando, organizando, junto com o Fórum Distrital em Defesa da Pessoa Idosa, e espero com o apoio da Abrax e da Secretaria da Justiça. Exato. Nós vamos realizar a 3ª Caminhada da Memória. E é uma caminhada intergeracional. Nós vamos estar no Eixão Norte, começando às 8 horas da manhã, porque está muito seco, muito quente. Nós vamos estar no Eixão Norte, caminhando da 204 Norte até o final da 208 Sul, do Norte. E depois disso, nós teremos várias atividades de cuidado e autocuidado. É tudo gratuito para a população, e nós fazemos isso no mês de Setembro Roxo, que é uma campanha mundial para falar sobre, conscientizar sobre demências, entre elas o Alzheimer, porque queremos todo mundo muito saudáveis. Então, dia 15 de setembro, a partir das 8 horas, da quadra 204 Norte. 204 Norte do Eixão.
Muito obrigado por estar conosco aqui também. Prazer em conhecê-la, professora Cosete. Prazer. Agora, 9h44, vamos fazer um intervalo. Lembrando que esse debate vai estar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Já voltaremos com o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Estamos apresentando Revista Justiça.